Orçamento e seus tipos, né? Hoje a gente vai estar conversando sobre definição de orçamento, quais são os seus tipos, as diferenças entre eles, né? Para que servem cada um deles. Então a gente já começa falando a respeito das definições. Tá? Então, primeira coisa, definição de orçamento. Como já foi falado anteriormente em outro vídeo, né, que o orçamento é o resultado do processo de orçamentação, que por sua vez é um exercício de previsão. Então, por mais que o orçamento seja do mais alto nível, o mais detalhado possível, ele ainda está sujeito a variações, tá? E essas variações fazem com que ele não seja algo preciso, tá? Então, o orçamento ele é tido como algo de previsão. É óbvio que conforme o seu grau vai aumentando, a sua precisão também aumenta. Então, conforme eu meço mais parâmetros, eu vou tendo uma precisão maior no meu orçamento, eu vou ter um resultado muito mais preciso, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos, de maneira prática, 3 tipos de orçamento. A gente tem estimativa de custo, orçamento preliminar e o orçamento analítico ou detalhado, tá? Eu coloquei em sequência aqui, então a gente tem do menos detalhado até o mais detalhado, certo? Então a gente vai começar falando sobre a estimativa de custo primeiro, tá? Então beleza, estimativa de custo, basicamente, ele serve para se ter uma ideia do custo do empreendimento, tá? E ter uma estimativa de ordem de grandeza. Então, você sabe mais ou menos quanto que aquele edifício vai custar com base em outros orçamentos feitos similares. Então, se eu tenho uma construção que ela é similar, uma residência unifamiliar, eu tenho ali características semelhantes, a qualidade do material é similar, eu tenho muita similaridade, eu posso fazer uma estimativa por metro quadrado, por exemplo, fazer uma estimativa que é comumente chamado como CUB, né? Custo unitário básico. Só que eu não tenho somente essas unidades por metro quadrado. Por quê? Porque essa unidade por metro quadrado que foi colocado aqui para a residência, ela se comporta de uma maneira boa para a residência. Não faz sentido eu medir ela para um outro tipo de construção, como por exemplo uma estrada, tá? Então a estrada ela tem um outro índice, ela pode ter um custo por quilômetro, tá? Se eu for fazer uma pavimentação urbana, por exemplo, eu posso ter um custo por metro quadrado, por exemplo, eu posso ter um custo por quilômetro quando eu falo de uma linha de transmissão, certo? Então, eu tenho diferentes unidades de medida para diferentes tipos de construção. Só que todas essas construções vieram através de um histórico, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do CUB, tá? Bom, CUB-MS, né? Eu coloquei aqui no Google, ele já me dá no site do Sinduscom, que ele é responsável por fazer a publicação do CUB, né? Vem aqui no ano que nós estamos, vem aqui na última publicação. Então, o que acontece? Ele fez aqui uma publicação para a gente do custo unitário básico desses tipos de construções. Tá? Então, eu tenho aqui o que significa cada sigla. E eu tenho, por exemplo, o valor por metro quadrado, que foi aquilo que foi comentado anteriormente. Tá? Mas isso é uma publicação, né, através do Sinduscom. O interessante mesmo é a empresa ter o histórico dela, para ela saber o real valor dela por metro quadrado. Então, se ela só constrói casas de alto padrão, ela sabe a média de custo por metro quadrado que ela gasta para aquele padrão de casa que ela constrói. Tá? Então,
mas é possível se conseguir alguns outros parâmetros externos, certo? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, a gente pode concluir que essa estimativa ela serve basicamente para fazer um estudo de viabilidade, né? Vamos supor que tenha uma pessoa que queira construir uma residência, ela não vai sair desembolsando já um valor alto para fazer projeto, ela já não vai sair desembolsando um valor alto para fazer a planilha de custo, para fazer toda a organização da obra. Ele nem sabe o quanto que custaria mais ou menos tudo isso. Então, para fazer esse estudo de viabilidade econômica inicial, prévio, a gente pode fazer uma estimativa de custo, tá? Então, esse é o fim o objetivo fim da estimativa de custo. É você ter um norte, você ter o que nas literaturas geralmente o pessoal chama de target cost, né? Que é aquele custo-alvo que a gente vai atingir, certo? Bom, pessoal, aí a gente começa a falar de algo que começa a ter uma certa precisão maior. Tá? Ela começa a aumentar a precisão, porque agora a gente está falando de um orçamento preliminar. Eu não tenho mais um valor por metro quadrado. Eu já começo a pegar indicadores de orçamentos mais analíticos, que a gente vai estar vendo mais para frente, e começo a ter índices, tá? Eu começo a ter volume de concreto, por exemplo, taxa de aço, área de forma e etc. Eu posso ter N situações dependendo do meu empreendimento, do meu projeto, da minha obra, tá? Então, veja bem, eu ainda não tenho um projeto, eu ainda não tenho quantitativos muito bem definidos, mas com base em históricos, eu consigo estar fazendo esses indicadores, analisando eles para eu saber, por exemplo, até mesmo quanto que eu gastaria de acordo com o total em cada etapa da obra. Tá? Então vamos supor que eu tenha indicadores para uma residência. Então eu tenho todas as etapas e eu tenho o meu valor total por metro quadrado, eu vou chegar no meu valor total. Mas vamos supor que eu queira saber quanto que eu vou gastar em cada etapa. Isso seria um orçamento preliminar. Eu já começo a destrinchar um pouco mais. Então a gente tem um exemplo aqui numa planilha de como que funcionaria isso, né? Então aqui eu tenho algumas etapas como exemplo, né? De maneira bem simples, tá? Apenas para fim didático mesmo, do qual eu posso ver todas as etapas. E eu tenho o peso dessa etapa em relação ao total. Então, com base em parâmetros em histórico, tá? Então, eu consigo estar fazendo essa mensuração. Então, vamos supor que uma edificação fictícia nossa seja 500 mil. Eu posso ter um orçamento preliminar que me diz que eu vou ter determinados custos em relação ao histórico. Então, isso daqui nada mais é do que pegar históricos de orçamentos passados, entender o padrão ali, como é que funciona, você ter essa média, um exemplo, 0,3 a 0,25. Ah, não, vou ser conservador, vou colocar 0,3 nesse, mas aí o outro já vou colocar um pouco menos, aí fica a critério do orçamentista. Mas é interessante que ele vai ter um total de pesos que soma 100, óbvio, e quando ele ter esse total, que poderia ser, por exemplo, o valor por metro quadrado, por exemplo, né? Ele joga aqui e ele teria o custo das etapas. Então, isso aqui seria um orçamento preliminar. Ele poderia também ter outros indicadores. Por exemplo, na superestrutura. Na superestrutura é 35,70. Mas isso aqui é de uma etapa. Ele não sabe como que funcionaria isso daí de uma
de uma questão de subetapa, por exemplo. Quando ele for falar a respeito de pilares, quando ele for falar a respeito de vigas, quando ele for falar a respeito de laje, ele pode ter esses mesmos índices mais fragmentado. Então, quanto mais orçamento ele tem feito, ele já ter feito, maior vão ser os parâmetros para ele conseguir fazer essas análises. Isso interfere em quê? Isso interfere que agora eu não tenho só mais o valor total do empreendimento. Eu já começo a ter uma estimativa de fluxo de desembolso. Tá? Então, se eu tenho as etapas muito bem ordenadas e eu tenho os percentuais dessas etapas, de novo, com base no histórico, eu consigo ter a quantia de cada etapa ao longo do tempo, ao longo do andamento da obra. Tá? Então, por isso que esse orçamento ele é muito, muito útil. Tá? Bom, pessoal, por último, nós temos o orçamento analítico ou detalhado. Tá? Então, eu tenho algo muito mais preciso. Tá? Eu não tenho mais uma visão mais macro. Eu já estou analisando item a item, tá? De tal forma que eu não precise de muito histórico. Tá? Então essa é uma das vantagens desse orçamento. A desvantagem é que ele dá muito trabalho. Porque você tem que mensurar cada atividade, fazer a composição de serviços de cada atividade, fazer os seus custos indiretos, né? Mais lucro, determinação de BDI, isso aqui já é uma coisa mais básica, né? Mas eu preciso, aqui eu já começo a ter a necessidade de ter projeto. Tá? Então, eu não consigo fazer isso aqui por estimativa. Eu preciso saber quanto eu vou fazer de determinada atividade. Eu preciso saber quantas portas eu vou instalar, eu preciso saber qual que é o meu volume de concreto, qual que é a minha área de reboco, qual que é a minha área de pintura e etc. Então aqui eu já preciso de ter mais informações, tá? Então esse tipo de orçamento, ele é um orçamento que dá bastante trabalho, tá? Mas é com base nele que a gente começa a ter uma assertividade maior. Tá? Eu tenho algo aqui para mostrar para vocês na planilha. Isso aqui seria um exemplo de composições, tá? Então, eu estou trabalhando de maneira analítica aqui, né? Então, eu estou pegando a composição com a sua unidade de medida, aqui em vermelho, tá? E seus insumos, com seus determinados coeficientes ou consumo, tá? Então, eu sei quanto que vai precisar de cada um. Eu sei quanto que vai de material, vai de mão de obra, vai de equipamento, tá? Então, isso daqui minimiza muito a chance de erro, tá? E, por fim, uma vez que eu tenha feito isso, essas mesmas composições, eu posso ter elas sintetizadas, tá? Que eu tenho somente o nome delas, eu tenho a quantidade que eu vou utilizar delas, isso aqui é o exemplo que a gente utilizou no vídeo passado, tá? E eu vou ter o preço de venda, tá? Que eu vou esse preço de venda, basicamente, ele é o total, sendo que o total ele está sendo influenciado com o BDI. Então, eu tenho o BDI, eu tenho aqui, por exemplo, o valor total vezes a parênteses 1 mais o BDI fecha parênteses. Então, o BDI está influenciando aqui nesse caso, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um orçamento apresentado de maneira sintética, tendo sido feito as composições de maneira analítica, e como resultado, eu também posso ter o CUB. Eu posso pegar esse valor total e dividir pela minha área. Isso se a minha construção, se fizer sentido para a minha construção. Eu não faria isso, por exemplo, uma rodovia, né? Então, esse é o resultado de um orçamento analítico, tá? Por último, pessoal, conclusão, tá? O que seria o ideal? O que seria um cenário ideal? Quais seriam as etapas a serem feitas? Qual tipo de orçamento eu trabalharia primeiro, né? O ideal seria fazer o orçamento de forma analítica. E fazendo orçamentos de forma analítica, de tal forma que
seria que seja possível ter parâmetros históricos, né? Para quê? Para facilitar nas estimativas de custos e estudos preliminares. Quanto mais parâmetro você tem, quanto mais orçamento você tem feito de maneira analítica, melhor, mais assertivo vai ser a sua estimativa de custo ou o seu estudo preliminar. Tá? Então, de maneira resumida, primeiro eu faço de maneira analítica e depois eu tenho uma certa liberdade para estar trabalhando com o orçamento por estimativa ou o estudo preliminar. Lembrando que esse orçamento ele não elimina a orçamentação, né, do mesmo. Então eu posso fazer um estudo, eu posso fazer uma estimativa de custo, depois que eu valido aquilo, vai para frente, vai. Beleza, vai ter que ser feito então o analítico, tá? Então eu vou cada vez mais adentrando na assertividade, certo? Porque lembrando, o orçamento é um exercício de previsão, então quanto mais parâmetros você tiver, mais assertivo você vai ser, certo? Muito obrigado e projeção.